7 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 895, Hora das Filhas. Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site. Agares olhou ao redor e viu que estava completamente cercado, e a chance de escapar era mínima. Então, sua única opção era lutar e torcer por reforços. Infelizmente, eles não viriam, pois, por mais que apertasse o botão de emergência que recebeu de seu contratante, nada era ativado. Isso significava que qualquer técnica usada por Zaladrak havia selado completamente este espaço. Mas isso não vai me impedir. Um brilho vermelho cobriu o corpo de Agares e, no momento seguinte, ele se transformou em sua forma demoníaca. Um ser negro com chifres afiados, cauda pontuda e detalhes em vermelho e branco foi revelado. Ao ver Agares se transformar em sua forma demoníaca e aumentar seu poder, Nyx comentou: desista, Agares. Você não tem para onde correr. Facilite as coisas para nós e para você. Ela não queria se envolver em ações fúteis e suar. Por favor, Nyx, não o faça desistir. Quero vê-lo lutando como um porco à espera do abate. O rosto de Zaladrak demonstrava puro sadismo, e era evidente que, se Agares desistisse sem lutar, ela não ficaria satisfeita. Nyx deu de ombros ao ver a expressão sádica de Zaladrak. Com um aceno de mão, a noite estrelada se formou ao seu redor, e ela pairou no ar. Termine isso rápido, quero voltar ao meu sono de beleza. Nyx voltou ao seu comportamento preguiçoso quando percebeu que não havia muito trabalho a ser feito. Comporte-se como um profissional, ou Victor vai descobrir, disse Zaladrak. Nyx estremeceu. PSK, você não pode julgar essa carta desse jeito. Eu posso e farei isso. Zaladrak estreitou os olhos para Nyx. Nyx estalou a língua novamente e acenou com a mão. No instante seguinte, todas as criaturas noturnas presentes ficaram ainda mais fortes, graças à benção da deusa primordial da noite. Feliz agora? Sim, estou. Zaladrak sorriu. Juro pelo caos primordial que Victor está influenciando este dragão a ser mais sádica. Ela não era assim antes, pensou Nyx. Vamos, Agares, lute. Não desista. Você é um demônio do pilar, certo? O assassino mais confiável de Diablo. Agares começou a suar frio quando viu os demônios e vampiros ao seu redor se tornarem ainda mais poderosos do que antes. Droga. Sim, vocês são. Zaladrak sorriu e, com um gesto de mão, ordenou que os demônios e assassinos do clã Blanc atacassem. A cadeia de comando deveria estar nas mãos de Oda, mas se Victor enviasse uma de suas esposas na missão, elas teriam autoridade para assumir o comando se quisessem, embora a autoridade final ainda estivesse com Oda, e ele poderia rejeitar o pedido da esposa se fosse irracional. Afinal, esses homens e mulheres eram subordinados pessoais de Victor. Então, no momento em que ela fez o gesto de atacar, todos os subordinados olharam para Oda e, quando ele assentiu, eles atacaram. Centenas de demônios das sombras sedentos de sangue e vampiros assassinos nobres treinados pessoalmente atacaram em coordenação impecável. Agares desviou de um ataque, mas assim que o fez, sentiu suas costas sendo cortadas. Agares se defendeu de outro ataque, mas assim que o fez, sentiu sua perna sendo cortada. Não importa o que ele fizesse ou qual ação tomasse, isso criaria uma abertura que esses assassinos experientes não deixariam passar. Se não fosse pela ordem de Victor para capturá-lo, ele já teria sido morto. E Agares, como um assassino experiente, sabia disso. Ele sabia que estava sendo poupado, e foi essa percepção que o encheu de pura raiva. Eu não vou desistir sem lutar. O rugido de raiva de Agares ecoou ao redor dele, e ele não se conteve mais, pois todo o seu corpo foi coberto por poder demoníaco e começou a emanar miasma. Ele agarrou uma mulher do clã Blanc, mas quando estava prestes a matá-la, ela desapareceu de repente nas sombras e reapareceu em outro lugar. Um demônio das sombras ajudou. A mesma cena se repetiu diversas vezes. Toda vez que ele tentava matar alguém, essa pessoa desaparecia e permanecia em segurança. O trabalho em equipe deles foi impecável. Feridas começaram a se acumular e se aprofundar em seu corpo, e o sangue começou a manchar o chão em poças. Agares perdeu sua habilidade mais forte, que era o salto dimensional, e sem ela, ele provou ser um oponente muito fácil. Percebendo que estava perdendo aos poucos, decidiu arriscar tudo. Seu alvo mudou para as duas mulheres flutuando no céu.
Se não conseguisse matar aqueles assassinos ardilosos, mataria aquelas mulheres. Com um rugido demoníaco, seu poder disparou e ele começou a queimar sua própria vitalidade. Miasma cobriu seu corpo, e ele se transformou em um ser de puro miasma. Então, voou em direção às duas mulheres. Oda-sama. A frase do subordinado foi breve, mas Oda entendeu as implicações. Se ele permitisse que Agares atacasse as esposas de seu mestre, seria uma humilhação. Eu sei. Mudança de planos. Aleijá-lo. Sim. O poder das sombras dos membros do clã vazio explodiu, e uma área de escuridão pura caiu ao redor deles. Dela, lâminas gigantes começaram a se formar. Eles cortaram o monstro de miasma em vários pedaços. 5 membros do clã vazio apareceram no caminho de Agares, com os corpos completamente cobertos pela escuridão. Ele, usando a técnica que Kage havia ensinado aos membros do clã, um domínio de pura escuridão desceu. Mãos gigantescas de sombra caíram no chão e puxaram Agares em sua direção. O rugido do monstro foi ouvido enquanto as mãos prendiam Agares ao chão. Então, o miasma se dissolveu, revelando a aparência de Agares, sem a cauda, a perna esquerda e a mão direita. Imediatamente, vários demônios das sombras pularam em Agares e o seguraram. Agares foi derrotado. Agares cerrou os dentes. Mate-me. Você é útil para o rei demônio. As vozes de centenas de demônios das sombras foram ouvidas simultaneamente. Então, você não vai morrer. O tom fanático dos demônios das sombras era muito óbvio, eles eram soldados perfeitos. Oda suspirou aliviado. Honestamente, capturar alguém do calibre dele é mais difícil do que matá-lo. É por isso que as forças especiais de Victor estavam mais focadas em matar para eliminar a ameaça. A única ameaça boa era uma ameaça morta. Ao ver a condição de Agares, uma onda de satisfação percorreu o corpo de Zaladrak. Sua excitação foi tão grande que escamas começaram a aparecer em seu corpo, e ela começou a se transformar em sua forma humanoide de dragão, com poder violeta se acumulando em seu peito. Ela estava se preparando para um ataque de respiração. Os demônios e assassinos do clã Blanc começaram a suar quando viam a aparição de Zaladrak. Ela não vai desencadear o ataque, vai. Todos tiveram o mesmo pensamento. Embora pensassem assim, conheciam muito bem a personalidade das esposas de seus mestres. Então, todos permaneceram prontos para fugir a qualquer momento, pois não queria morrer de forma inútil. Felizmente, Nyx estava lá para lembrar o dragão animado desse detalhe. Zaladrak, lembre-se das ordens de Victor. E com apenas essas palavras, a excitação de Zaladrak foi cortada, e ela retornou ao seu estado normal. Sim. Eu lembro, respondeu Zaladrak. Eu acredito em você. Sim, ela não acreditava nela. Nyx sabia muito bem o quão emocionais os dragões podiam ser e o quão rápido eles esqueciam as coisas. Felizmente, Victor não era assim. Na maior parte do tempo. Os demônios e assassinos do clã Blanc suspiraram de alívio. Ponto. O ninho do dragão, missão cumprida, Oda informou Victor. E essas palavras fizeram o sorriso de Victor aumentar. Bom trabalho, Oda. Houve algum problema com a minha esposa? Lá diz Zaladrak perdeu um pouco o controle de suas emoções e quase nos aniquilou. Felizmente, Nyx estava por perto e a impediu. Fora isso, sem problemas, Oda relatou em tom impassível. Como o subordinado mais leal de Victor, seu trabalho era ser completamente honesto. Victor deu um tapa na testa. Muito bem, seu batalhão será devidamente recompensado. Contate Aline quando ela acordar. Ela lhe dará os detalhes e instruirá os demônios das sombras que participaram a retornarem ao inferno. Eu os recompensarei também, sim, majestade. Pai, o que o senhor está fazendo? Nero perguntou curiosa enquanto olhava para a Torre dos Pesadelos. Victor voltou sua atenção para suas filhas e Metis. Estou melhorando a torre. Ponto o quê? Metis olhou para Victor, incrédula. A torre já era magnífica, e ele pretendia melhorá-la ainda mais. Mas a torre já não é muito boa? Perguntou Nero. Com os inimigos que enfrentaremos no futuro, todos nós precisamos nos fortalecer, explicou Victor. Estou até pensando em construir uma torre como esta na Terra para que o mundo sobrenatural e os humanos possam entrar. Claro, não será tão boa quanto esta, mas ajudará todos a se fortalecerem rapidamente. Isso é bom, mas precisa ser controlado adequadamente.
Ou os humanos só usarão isso para lucro e não ficarão mais fortes. Eu sei, é por isso que estou oferecendo uma recompensa para motivar a todos. Uma recompensa. As orelhas de Opis se animaram comicamente à menção de recompensa. Que recompensa, pai? Imortalidade, riquezas infinitas, etc. Contanto que o pedido seja razoável, eu o concederei. Com seu nível atual de poder e graças ao presente que recebeu de Amaterasu, juntamente com suas divindades atuais, não seria exagero dizer que Victor era como um deus da criação. A essência da criação complementava muito bem suas divindades atuais. Essa recompensa também estará disponível em nossa torre? Perguntou Metis. Victor olhou para Metis e sorriu levemente, como se entendesse algo que ela não entendia. Então, respondeu, claro. Essas palavras fizeram os olhos de Opis e Nero se arregalarem de entusiasmo. Elas definitivamente tinham alguns pedidos para o pai que normalmente tinham vergonha de fazer. O mesmo poderia ser dito de Metis. Ela tinha alguns pedidos a fazer. E pronto. Victor abaixou as mãos, e a torre brilhou levemente enquanto crescia mais alguns metros e se tornava ainda mais resistente. Foi mais fácil do que antes, pensou Victor. O que mudou? Várias coisas, mas a principal é que as almas receberão mais nutrição do que antes. Como tenho acesso à energia negativa praticamente ilimitada, posso trabalhar mais para ajudar a todos. Victor falou. Também coloquei uma surpresa no último andar. Victor sorriu interiormente. No último andar da Torre dos Pesadelos, aqueles que escalaram a torre até o topo devem enfrentar L. Mais especificamente, uma versão de si mesmo de antes de se tornar um deus. Claro, essa versão dele não tinha Roshani, acesso à energia negativa ou controle sobre a criação em larga escala, pois essas eram técnicas de energia muito específicas que não podiam ser usadas sem energia negativa. Mas essa versão dele ainda tinha todos os seus outros poderes básicos e até mesmo uma forma enfraquecida de controle da criação. De qualquer forma, Metis, faço o anúncio sobre a Torre dos Pesadelos. Vou para Nightingale com minhas filhas. Certo. Por que você está indo para Nightingale? Ela perguntou curiosa. Vou falar com Vlad. Metis enviou uma pequena prece, esperando que alguma divindade benevolente tivesse misericórdia da alma de Vlad. Então ela disse, ok, farei o anúncio. Vamos, Metis. Hein? Metis olhou para ele, confusa. O quê? Eu fui bem específica, né? Vou com as minhas filhas. Mas. Metis corou. Você tem que prestar atenção nas palavras, Metis. Victor fez sua melhor imitação de Jojo enquanto balançava a cabeça. Apesar de parecer decepcionado, o sorriso travesso no rosto de Victor era bem evidente. Por algum motivo, Metis sentiu uma forte vontade de se esconder em um buraco no chão, mas, ao mesmo tempo, ela realmente queria abraçar Victor agora. Tanto o seu lado novo quanto o antigo estavam em um grande dilema agora. Pai, vamos até Nightingale. Nero pulou nas costas de Victor e o segurou pelo pescoço. Vamos lá, Victor assentiu enquanto se virava. Quando ele se virou, Nero lançou um olhar levemente hostil para Metis e mostrou a língua. Então, ela pronunciou algumas palavras, dizendo, ele é meu. Essa atitude infantil irritou Metis mais do que deveria. Com várias veias saltando na cabeça, a nova Metis chutou a antiga Metis para o fundo da mente e seguiu Victor. Uma coisa que ambos os Metises tinham em comum era que eram bastante competitivos. Falando assim, poderia parecer que Metis tinha dupla personalidade, assim como Natasia, mas não era o caso. Ela era a antiga e a nova Metis se fundindo em um novo ser. Acontece que, devido à sua idade, a Metis mais velha tinha mais controle sobre o corpo, mas quando se tratava de sentimentos fortes e força de vontade, a nova Metis era mais forte. Afinal, ela era um dragão. Opis, vendo isso, apenas bufou e subiu no ombro de Victor. Ela então olhou para Metis e Nero com uma expressão de superioridade. Eu estou em vantagem, vadias, e sou a favorita. Era o que o rosto dela dizia. E esse olhar deixou ambas as mulheres ainda mais irritadas. Victor apenas sorriu divertido ao ver aquela briga infantil, e então pensou em algo. O tempo que passo conversando com Vlad deve ser suficiente para as meninas acordarem. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 896. Você não sabia? Rouxinol.
Sala de visitantes do Castelo Nightingale. Victor estava sentado no sofá com Opis em seu colo, Neil à sua direita e Metis à sua esquerda. Então, você tem um irmão, Victor começou a conversa. Com a licença. Vlad ergueu uma sobrancelha, desviando a atenção de Opis, que tinha um sorriso satisfeito no rosto enquanto Victor acariciava sua cabeça. Ele também ignorou convenientemente a mudança na aparência da filha. Ele tinha muitas perguntas sobre o que havia acontecido com Opis, mas não era hora para isso porque as próximas palavras de Victor o chamaram toda a atenção de Vlad. Radu Tepes, esse nome significa alguma coisa para você? E como você conhece esse nome? Niklaus Orseman alegou ser aquele homem antes de minhas forças o capturarem. Ele disse que voltaria para se vingar. Entendo. Em vez de responder à pergunta de Victor, Vlad mergulhou em contemplação. Entendo. Agora tudo faz sentido. Victor estalou os dedos várias vezes, chamando a atenção de Vlad. Vlad, responda a minha pergunta. A espinha de Vlad se arrepiou ao ouvir a voz exigente de Victor. Sim, eu o conheço. Ele era o irmão doente do Vlad original. Victor ergueu uma sobrancelha ao ouvir essas palavras. Sentiu que Vlad estava prestes a começar a contar uma história, então disse, continue. Como você mesmo percebeu ao absorver Adonis, quando um vampiro progenitor absorve uma alma e lhe atribui um valor alto, você está essencialmente consumindo outra existência adicionando-a à sua. Por isso, é um método perigoso. Victor assentiu e pensou, basicamente, essa habilidade é uma versão falha da minha atual habilidade de predação, que me permite consumir um ser e assumir todas as suas características sem me afetar. Portanto, dizer que ele é meu irmão não é incorreto, mas, ao mesmo tempo, não é totalmente correto, porque eu não sou Vlad Tepes original, aquele que já foi chamado de Empalador. Antes de assumir o nome Vlad Dracul Tepes, ele recebeu muitos nomes em sua história. E não apenas nomes, ele também assumiu diversas formas. Bem, você tem alguma ideia do porquê ele busca vingança? Sim. E então? O que você está esperando? Me conta. Hugh, isso é algo muito pessoal, sabia? Olha para minha cara e vê se eu me importo, disse Victor com desdém. Fala o que sabe. Vlad olhou para Victor sem dizer nada. Parecia ter muito a dizer, mas decidiu que era melhor não falar e simplesmente contou a história. Tudo começou quando? Resuma em menos de 20 palavras. Vlad olhou para ele em silêncio. O quê? Acha que tenho tempo para ouvir sua história? Tenho muitas coisas para fazer hoje. Só vim aqui para descobrir um possível motivo para a vingança do seu suposto irmão mais novo, disse Victor com um olhar inexpressivo. Aconteceu quando eu consumi o Vlad original. O irmão dele pode ter presenciado a cena. Assim como Victor havia dito, Vlad resumiu o que aconteceu. Entendo. Bem, agora eu entendo, Victor assentiu. Ele já conseguia imaginar o que aconteceria em seguida. O irmão mais novo jurou vingança para fazer Vlad pagar, tornando-se até mesmo aquilo que um dia jurou matar. Espere um segundo. Como ele se tornou um vampiro nobre? Não somos os únicos que conseguem fazer isso. E pelo que eu vi, ele não é um escravo vampiro, comentou Victor. Bem, eu posso ou não tê-lo transformado em vampiro a pedido do Vlad original. Afinal, ele era muito fraco quando humano. Victor olhou para Vlad com uma expressão incrédula. E você não reconheceu esse homem quando ele apareceu pela primeira vez na sua frente? Ele era muito diferente. Até sua presença era diferente. Eu não conseguia reconhecê-lo. Victor não conseguia deixar de pensar que tudo que ouvia era bobagem. Vlad não era tolo a ponto de ignorar algo assim. Ele era um homem muito metódico, então devia haver algo que ele não estava contando. Mas, ao ler as emoções de Vlad, Victor sentiu que não estava mentindo. Ninguém podia mentir na sua frente. Como um deus da negatividade, ele podia sentir as emoções dos seres, e por possuir a bênção do amor de Afrodite, isso tornava um especialista em ler emoções. Some-se a isso seu olhar aguçado para a linguagem corporal, e havia muito pouco que pudesse escapar aos sentidos de Victor. A menos que houvesse métodos altamente desconhecidos dos quais ele não tivesse conhecimento, era praticamente impossível mentir para ele, e ele não conseguiria contar. Então, você não sabia que o seu suposto irmão estava fazendo experiências com seu sangue progenitor e até criou algo parecido com 2 clones seus? A expressão de Vlad ficou séria ao ouvir o que Victor disse. Do que você está falando?
Os irmãos Orseman, supostos irmãos mais velhos de Jessica Orseman, são experimentos feitos com seu sangue. Ponto que. Victor estreitou os olhos ao ouvir a reação genuinamente chocada de Vlad. Você realmente não sabia disso? O olhar sem emoção de Vlad não revelou nada, mas suas emoções foram resposta suficiente para a pergunta de Victor. Mano, você está perdendo muito da credibilidade que eu achava que tinha. Como pode não saber disso? Não sente que seu sangue está sendo usado? Perguntou Victor, incrédulo. Claro que não, Victor. Nenhum progenitor de vampiros tem essa habilidade. Vlad balançou a cabeça. Ele conseguiria fazer algo parecido se seu sangue estivesse por perto, mas a vários quilômetros de distância. Era impossível. Victor olhou para Vlad, confuso. Mas eu consigo fazer isso. Ponto. Mesmo agora, consigo controlar todo o sangue que dei para Ruby, e esse sangue está literalmente em outra dimensão. E essa é uma habilidade que tenho desde o início. Ponto. Eu não posso fazer isso. Você é que é anormal. Sério? Achei que você também conseguiria. Afinal, controle de sangue é uma habilidade básica para progenitores de vampiros, certo? Sim, mas a proficiência nesse controle e o talento envolvido nesse controle variam de progenitor para progenitor. Os seres são diferentes e têm pontos fortes e fracos. O mesmo se aplicava aos progenitores. O ponto forte de Vlad era a capacidade do seu sangue, pelo menos ele pensava assim. Ao ouvir o que Victor era capaz de fazer com o seu sangue, ele sinceramente se sentiu um pouco sobrecarregado. O que eu tenho feito nesses 5.000 anos? Vlad se perguntou, um tanto deprimido. Mas tentou se consolar pensando que Victor era normal, então não podia ser comparado. Enquanto Vlad caía em um estado de autorreflexão depressiva, Victor ponderava sobre essa habilidade que possuía. N/1N. Lembro-me claramente que essa habilidade começou a ficar mais forte quando minha esposa Mizuki me deu Junketsu. Victor olhou para o relógio. Ele estendeu a mão e, no momento seguinte, o relógio se transformou em líquido, e um Odashi apareceu em sua mão. Os olhos de Vlad se arregalaram e ele saiu do transe quando viu Victor invocando o Odashi. Segurando Junketsu pelo cabo, ele concentrou suas intenções na espada e, no momento seguinte, ouviu Junketsu. A espada não podia falar, mas podia transmitir suas intenções. Então quando Victor fez a pergunta, Junketsu respondeu. Entendo. Parecia que sua teoria estava correta. Ao criar uma lâmina com seu sangue, ele de alguma forma havia aprimorado seu controle de sangue. Era como se sua alma tivesse se fundido com seu sangue, permitindo-lhe sentir seu sangue em qualquer lugar do mundo, pois o sangue estava conectado a ele através de sua alma. Você parece ter entendido alguma coisa, Victor. Sim, eu tenho. Junketsu voltou a ser um líquido preto e virou um relógio novamente. Agora entendo os objetivos do seu irmão e o que está acontecendo. Então, meu negócio aqui está encerrado. Espere. Você não pode entrar aqui, me dizer que meu sangue está sendo usado em experimentos e simplesmente ir embora. Sim, eu posso. Além disso, o fato de você não saber que seu sangue estava sendo usado em experimentos é inacreditável. Você é um progenitor de vampiros. Seu sangue vale mais do que ouro lá fora. Você nunca pensou em ser cauteloso com isso? As palavras de Victor deixaram Vlad em silêncio porque ele realmente não tinha pensado muito sobre isso. Victor balançou a cabeça, decepcionado. É por isso que, mesmo forte agora, tento não ser arrogante demais. Você consegue imaginar como seria catastrófico se eu deixasse meu sangue correr solto? O sangue de um dragão progenitor banhado em energia negativa. Vlad sentiu um arrepio na espinha ao pensar nisso. A quantidade de problemas que ocorreria se o sangue de Victor caísse em mãos erradas seria enorme. Havia uma razão para os dragões serem tão caçados, e essa razão era que nada era desperdiçado no cadáver de um dragão. Victor, sendo o progenitor dos dragões de sangue, uma raça de dragões que era uma fusão dos progenitores vampiros e dragões, era ainda mais valioso. Preste atenção aos mínimos detalhes, Vlad. Seu sangue é muito valioso e, como você disse, sangue é a moeda que nós, progenitores, usamos. O que garante que outros seres não possam fazer o mesmo. Conheço várias bruxas que podem usar o sangue de alguém para várias maldições problemáticas. Sim, a maioria dessas maldições não nos afetará devido às nossas almas robustas e corpos superiores,
Mas é um exemplo perfeito de por que devemos ser cautelosos. Vou manter seu conselho em mente. Ótimo. Agora, eu vou. Antes disso, o que aconteceu com a minha filha? Victor ficou em silêncio por alguns segundos enquanto olhava para o piso e então respondeu a Vlad. Eu dei a ela um artefato divino que é capaz de permitir que ela tenha acesso àquele 1% de alma Yokai dentro dela. Vlad olhou para Victor com um olhar de total descrença. Era o mesmo olhar que alguém daria a alguém que dissesse algo sem sentido como dei uma bomba nuclear para uma criança brincar. A reação de Vlad pode parecer exagerada, mas entendia-se que os artefatos divinos, dependendo do que pudessem fazer, poderiam ser considerados tão valiosos quanto uma arma de destruição em massa. Ponto. Isso é seguro? Claro que sim. Você acha que eu daria algo perigoso para minha filha? Bom. Vlad olhou para Nero, que acidentalmente puxou o gatilho de sua arma e abriu um buraco no teto. Ponto. Opa. Ei. Nero coçou a cabeça, envergonhada por ter interrompido a reunião de seu pai. Este gatilho é muito sensível, pensou ela, suando frio. Ela tinha acabado de inspecionar a arma e, sem querer, apertou o gatilho, e ela disparou. A tela estava assustada agora. O olhar de Vlad se voltou para a arma de Nero e então ele encarou o Victor com um olhar crítico. Aquele raio de poder poderia facilmente aniquilar um de seus elites. Como isso não era perigoso? Sentindo o olhar de Vlad, Victor respondeu, ainda não conversamos sobre isso. Vlad queria muito dizer alguns palavrões naquele momento, mas, como um homem íntegro e da realeza, engoliu as palavras e disse, vá embora. E, se possível, me dê algumas informações sobre o experimento envolvendo meu sangue, por favor. Victor assentiu enquanto pegava um orbe e o jogava em direção a Vlad. Vlad agarrou o objeto arremessado e olhou para a esfera. Então, quando olhou para Victor, o homem não estava mais lá. Ele havia desaparecido como se nem existisse. Até o buraco criado por Nero havia sido reparado, e Vlad nem sentiu nada. Maldito monstro, Vlad rosnou internamente. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 897, Somos dragões. Assim que Victor saiu, Vlad pegou o orbe e foi em direção ao seu quarto pessoal. Ao chegar ao quarto, que nem mesmo sua esposa conseguia acessar, ele atravessou uma parede que levava a uma sala grande com vários artefatos. Esta era uma sala protegida pessoalmente pelo próprio Alexios, uma sala que ficava fora do espaço normal. Pode-se até dizer que este lugar era uma dimensão pessoal para o próprio Vlad. Pode parecer impressionante, mas não era algo tão grandioso quanto o mundo interior que Victor tinha. Chegando na sala com o orbe na mão, ele olhou para 3 caixões com nomes escritos neles. Especificamente, ele olhou para o caixão do meio, onde estava escrito Vlad Dracul Tepes. Pensar que as coisas acabariam assim, meu velho amigo. Os olhos de Vlad ficaram melancólicos ao se lembrar de uma cena específica. Um monstro sem forma perfurando o coração do empalador enquanto seu irmão mais novo observava. Seu desejo de salvar seu país acabou me dando um inimigo traiçoeiro. Vlad suspirou em resignação, mas então seu olhar se tornou firme. Mas, no final, não importa. O inimigo do meu povo deve ser eliminado, como foi no passado e como será no futuro. Vlad olhou para a espada usada por Vlad, o empalador, agarrou-a e apertou-a firmemente em sua mão. É hora de ficar mais forte também. Se eu não consigo ficar forte como é a normalidade de Victor, tenho outros meios. Vlad se virou e caminhou em direção à saída. Panteão do Antigo Egito, de propriedade do clã da Neve. Jessica Orseman suspirou enquanto olhava para a multidão de seres de cabelos brancos à sua frente. Em todos os seus anos de vida, ela nunca imaginou que faria parte de uma família. Também nunca imaginou que sua mãe desaparecida guardasse um segredo tão profundo. Droga, meu pai, murmurou ela, irritada, ao pensar nos últimos momentos que tivera com o pai. O homem agia de forma completamente diferente do personagem a que ela estava acostumada. Ela tocou o colar em volta do pescoço, o colar que continha o coração de Fafnir, uma relíquia do clã da Neve que, por algum milagre do destino, não foi tirada dela quando chegou àquele lugar. Bem, vamos ver o lado positivo. Pelo menos agora, não preciso mais ter medo do sol, pensou ela, sarcástica. Tentava ver o lado positivo de toda aquela situação, mas não conseguia. Estava ali, presa no covil do inimigo, sem saber o que fariam com ela. Pensamentos como esses fizeram sua imaginação se tornar ativa.
Como descendente da linhagem principal do clã da Neve, ela poderia ser usada como reprodutora por vários homens do clã da Neve. Se chegar a esse ponto, eu vou me matar, ela pensou com determinação. Vários outros pensamentos terríveis passaram por sua mente sobre como ela poderia ser usada para o benefício do clã da Neve, como um casamento arranjado ou algo assim. Um casamento arranjado não seria ruim. Eu poderia matar meu parceiro e ficar com a herança dele. Mas isso depende da família com a qual eu me casar. E se for o clã Fulger? Se não me engano, há um único homem no clã Fulger que faz parte da linhagem principal. Se for ele, não poderei fazer isso sem que aquele monstro saiba. Jessica estremeceu ao pensar em Victor e em quão monstruoso em poder e influência ele era. Pensando em Victor, ela não pôde deixar de se sentir um pouco irritada, não por Victor, mas por seu ex-namorado, Johnny. Ambos são da mesma geração, mas por que a diferença é tão grande? TSC, agora estou irritada. Não era do feitio dela fazer comparações, mas devido a estar naquela situação estressante que deixava sem dormir por medo de ser atacada, seus pensamentos estavam vagando por caminhos perigosos. Esqueça o Johnny, e os meus irmãos. Onde estão esses desgraçados? Não tive notícias deles, e nem sei se o exército de Victor os sequestrou ou se meu pai fugiu com eles, pensou ela, enquanto a irritação aumentava. Uma coisa que Jessica ainda não tinha percebido era que, por ser membro da linhagem do clã da Neve, ela estava sofrendo de mudanças drásticas de humor causadas pelo fogo da linhagem do clã da Neve. Era de conhecimento de todos que os membros da linha principal do clã da Neve eram muito temperamentais, e suas emoções, se não fossem controladas, começavam a afetar as coisas ao redor deles. Por exemplo, agora, enquanto ela ficava irritada, o ambiente ao seu redor começava a esquentar. Normalmente, isso não seria um problema, já que ela ainda estava fraca, mas a relíquia de Fafnir estava aumentando seu poder de fogo, causando dano ao seu redor. Jessica Snow, você está prejudicando o meio ambiente. Jessica estremeceu levemente quando alguém a chamou e olhou na direção da voz. Logo, viu uma mulher com longos cabelos brancos como a neve e olhos azuis cristalinos, usando uma roupa de empregada doméstica. Yuki. O humor de Jessica começou a voltar ao normal quando ela viu alguém que poderia ser chamado de seu primo. Primo. Um conceito tão estranho para ela, pois antes ela só tinha o pai e os irmãos como família. Olhando ao redor, ela percebeu que tudo havia derretido devido ao calor que emanava de seu corpo. Ela grunhiu de irritação e usou a linhagem de seu pai para resolver o problema, fazendo com que um líquido negro e corruptor saísse de suas mãos e se espalhasse em direção à parede e ao chão. Logo, todo o lugar voltou ao normal. Isso se você ignorasse a diferença de cores entre o preto do poder de Jessica e o piso cor de madeira. Yuki balançou a cabeça como se estivesse impotente e disse, deixe como está, alguém vai consertar logo. Ah, me desculpe. Jessica corou de vergonha enquanto retraía seu poder, e o ambiente destruído reapareceu. Não se preocupe, isso acontece com bastante frequência. Ponto que você quer dizer com bastante frequência. Exatamente o que eu quis dizer. O clã da Neve não é um clã conhecido por seu temperamento estável. Todos da linhagem principal têm tendências a ter lados psicóticos ou obsessivos, às vezes bastante explosivos. Consequentemente, a destruição de propriedades é bastante comum. O rosto de Jessica escureceu ligeiramente ao perceber que aquelas palavras também a afetavam. Espero não me transformar em uma psicótica como Agnes ou Violet. Ela mal sabia que tal destino era inevitável para alguém no clã da Neve. Todos os membros da linhagem principal das mulheres deste clã sempre teriam uma obsessão por alguma coisa. Não é de se admirar que o amante do rei vampiro, Vlad, fosse alguém do clã da Neve. As mulheres do clã eram bastante apaixonadas. Entendo. Espero que essa obsessão não seja algo passado de geração para geração. Diante dessa resposta, tudo o que Yuki fez foi sorrir ironicamente, mas não respondeu nada. E esse silêncio deixou Jessica muito desconfortável. Não é possível, certo? Ela pensou, suando frio. Felizmente, ela não conseguiu pensar muito nisso porque Yuki disse algo que a deixou ainda mais nervosa. Vamos, Jessica. Agnes e Violet Snow voltaram de seus afazeres pessoais e querem te ver. Yuki se virou e começou a andar. De forma bastante robótica, Jessica começou a seguir Yuki. Ela começou a suar frio. Diante daquela situação desconfortável, ela só conseguia pensar.
Pai, seu desgraçado, eu juro que quando eu te encontrar, eu mesmo vou te matar. O que Jessica não sabia é que qualquer destino que aguardasse com o clã da neve seria muito melhor do que o destino que estava reservado para ela onde seu pai estava agora. Ponto. Ao entrar nas acomodações pessoais reservadas para o líder do clã da neve e a herdeira, a primeira coisa que Jessica viu foram 3 mulheres de cabelos brancos. Hilda Snow, chefe das empregadas do clã da neve, Agnes Snow, a atual líder do clã da neve, e Violet Snow, a herdeira do clã da neve. Jessica olhou para o vestido vermelho de Agnes e para o vestido violeta de Violet com um olhar avaliador. Como alguém que havia entrado em contato com muitas relíquias, ela sabia muito bem que aqueles vestidos não eram normais. Jessica curvou-se num nobre gesto de respeito e disse: Jessica Snow se apresenta a líder do clã da neve, Agnes Snow, e herdeira do clã da neve, Violet Snow. TSK. Errado, você esqueceu o nome Alucard, minha querida sobrinha. Disse Agnes. Jessica estremeceu internamente ao se lembrar do nome Alucard, que vinha depois do nome de Violet e Agnes, Snow. Aquele homem lascivo conseguiu tomar mãe e filha para si. Perdoe, mãe. Afinal, ela ainda não está acostumada com toda essa situação. Jessica estremeceu quando ouviu a voz de Violet atrás dela. Como um gato que teve o rabo pisoteado, ela pulou para frente antes de se virar e olhar para Violet com cautela. Seu corpo não é muito desenvolvido para alguém do clã da neve. Você também é muito baixa. Violet olhou para Jessica de cima, como se a estivesse avaliando. Devido ao seu suplemento nutricional, a Violet atual era mais desenvolvida do que a antiga. Violet. Lembre-se, você também era assim no passado. Você só ganhou atributos quando encontrou Darling. Agnes sorriu enquanto cruzava os braços, destacando seus atributos. Ao contrário da sua querida filha, seus atributos eram todos naturais. Mesmo antes de conhecer Victor, ela já era assim. Uma veia saltou na cabeça de Violet. Eu estava assim porque ainda não tinha entrado na minha fase adulta, ao contrário de alguém que é velho. Você não sabe que os homens preferem mulheres mais velhas, tio? Os olhos vermelhos sangue de Agnes brilharam de diversão. Violet resmungou e decidiu mudar de assunto. Ela sabia que não venceria aquela discussão. Então, meu querido primo, ouvi dizer que você tem uma relíquia perdida do nosso clã. Jessica inconscientemente tocou seu colar e ficou na defensiva. Não precisa ficar tão na defensiva. As relíquias do clã da neve escolhem seus donos. O fato de o colar estar em sua posse, mesmo comigo e minha mãe aqui, é prova disso. Oia, minha querida filha, você se esqueceu de que, como líder do clã, posso ordenar que o colar me seja devolvido a qualquer momento. Algo assim? Agnes estalou o dedo, e o colar que estava em volta do pescoço de Jessica se dissolveu em chamas e apareceu na mão de Agnes. O corpo inteiro de Jessica ficou tenso e entrou em modo de luta ou fuga. Ela olhou para o colar com ansiedade, sem querer perder a única lembrança de sua mãe daquele jeito. Mesmo que morresse, ela o recuperaria. Mesmo que ela não tivesse feito nenhum movimento ainda, ela não era tola o suficiente para pensar que tinha vantagem sobre todas essas mulheres poderosas presentes ali. Ela também sabia o jogo que aquelas 2 mulheres estavam jogando. Elas estavam demonstrando que Jessica não tinha poder algum ali, um fato que Jessica sabia desde o início. Uma espada flamejante surgiu na mão de Agnes, e ela aproximou a lâmina do colar. Ao sentir a ressonância entre o colar e a espada, o olhar de Agnes mudou. Entendo. É verdade. Um brilho melancólico surgiu por alguns segundos nos olhos de Agnes. O olhar de Violet também mudou de divertido para mais sério. A princípio, as 2 mulheres duvidaram que a garota fosse uma descendente direta da linhagem principal, mas ao receber a confirmação, tudo mudou. Agnes estalou os dedos novamente, e o colar desapareceu de suas mãos, retornando ao pescoço de Jessica. Você pode ir, Jessica, disse Agnes. Jessica ficou confusa no início, mas não discutiu muito. Em vez disso, saiu da sala o mais rápido possível. Yuki, fique de olho nela, sempre, ordenou Violet. Sim, Lady Violet. Yuki assentiu e saiu do quarto. Quando Yuki saiu, Hilda olhou para Agnes e Violet. O que devemos fazer? Ela é da família, então ficará conosco, respondeu Agnes. Mesmo ela sendo uma inimiga? Sim,
Ela era uma inimiga, mas no grande esquema das coisas, ela não era tão importante, e ela também não participava ativamente dos planos do irmão de Vlad, disse Violet enquanto se sentava no sofá e cruzava as pernas. Sem mencionar que ela é valiosa demais para ser jogada fora tão facilmente. Os olhos vermelhos de Violet se transformaram em violeta e brilharam fracamente. Ela não é apenas alguém da linhagem do Clã da Neve, mas também alguém da linhagem do Rei Vampiro. Violet tirou o orbe vermelho do bolso, e um holograma apareceu mostrando as informações que Victor havia inserido. Sim, o encontro de Victor com Vlad já era do conhecimento de suas esposas. Este era um método de comunicação criado por Aline Ruby, uma rede pessoal a qual apenas Victor e suas esposas tinham acesso. Ela também é muito valiosa como refém no possível caso de Niklaus retornar no futuro. Você acha que um homem que abandonou a filha vai se importar com ela? Perguntou Hilda. Violet e Agnes não sabiam o que dizer. A questão é que Niklaus era um homem muito complicado. No início, ele parecia não se importar com a filha, mas agora a manda para um lugar seguro, como se de repente se importasse com ela. Eles não conseguiam deixar de pensar que algo estava acontecendo e que eles não sabiam. No final, não importa. Violet parou de pensar e se levantou. Agnes e Hilda olham para Violet. Jessica foi enviada para cá, então é só questão de tempo até que ela seja encantada por Darling. Sabe do que as pessoas têm mais dificuldade em abrir mão? A sensação de segurança. Agnes falou. Sim. Violet assentiu. Vamos dar a Jessica um ambiente saudável. Deixe-a se desenvolver, deixe-a interagir com os outros e deixe-a interagir com Darling. Eventualmente, ela será preconceituosa em não nos trair. Como você pode ter tanta certeza de que isso vai funcionar? Hilda estava cética. Eu confio no nosso sangue. Nosso sangue? Hilda perguntou, confusa. Sim, o sangue do Clã da Neve é espesso como ferro, mas ao mesmo tempo leve como ar. E essas características que são passadas de geração para geração são difíceis de tirar, mesmo que ela tenha outra linhagem forte dentro dela. As palavras de Violet podem parecer complexas, mas não eram. O que ela estava tentando dizer era que confiava nas características essenciais do Clã da Neve. Era fato que Jessica se tornaria obcecada por alguma coisa, era assim que o Clã da Neve era. Tudo o que precisavam fazer era fazê-la se apegar a algo dentro do Clã da Neve para que a traição fosse impossível. Fufufufu, minha filha está aprendendo. Que bom. Agnes sorriu, divertida, mas então seu humor mudou, como se ela tivesse algum tipo de transtorno bipolar, e ela disse, de qualquer forma, vamos voltar. Hoje é um grande dia para nós. Seus olhos se encheram de paixão. Inconscientemente, ela se tocou. Fazia muito tempo, e ela sentia falta de ser completamente preenchida pelo seu querido. Em breve, ela poderia experimentar isso novamente. De fato, hoje é um grande dia. Violet deu um largo sorriso e então olhou para Hilda. Hilda, você e o que precisam entrar na Torre dos Pesadelos. Eu não quero. Nossos inimigos no futuro serão mais fortes do que o normal. Como donzela-chefe, é seu dever ser forte. Hilda resmungou e suspirou como se estivesse impotente. Nunca vou me aposentar nesse ritmo. O sorriso de Violet se tornou mais malicioso. Eu já disse muitas vezes que, se você quiser se aposentar, precisa se encontrar com meu marido Eu não farei isso. Hilda interrompeu Violet bruscamente, virou-se rapidamente e saiu do quarto. Veremos. Hilda. Veremos. O futuro é longo, e eu nunca desistirei. Violet sorriu maliciosamente. Não entendo. Por que você está tão obcecado com isso? Precisamos de aliados. Veja o clã Fulger. Todas as mulheres da linhagem principal estão ligadas a Victor. Nós deveríamos fazer o mesmo. Hugh, por favor, não diga que concorda com o objetivo de Natasia. Violet não respondeu a Agnes e apenas sorriu misteriosamente enquanto dizia, lembre-se, mãe. Nós somos dragões. Nós fazemos as regras. Agnes não entendia as intenções ocultas de Violet ao dizer isso, mas no futuro, quando ela relembrasse essa conversa, ela entenderia o que Violet estava falando e perceberia que Violet havia se tornado uma existência muito problemática com esse poder de espionar o futuro. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 898. O grande dia. Violet, junto com Hilda e Agnes, retornaram para sua mansão pessoal no Ninho do Dragão.
Violette caminhou em direção à área das esposas e abriu a porta, revelando várias mulheres dormindo. Ela estreitou os olhos levemente. Eles ainda estão dormindo. Ruby, Saz e Aline já acordaram, disse Agnes. O resto está dormindo. Que surpresa. Eu não esperava que Helena e Kaguya, logo agora, ainda estivessem dormindo. As mulheres mencionadas eram bem conhecidas por sua diligência, o que foi surpreendente para Agnes. Parece que a noite passada foi bem cansativa. Eu me pergunto por que isso acontece. Mesmo com a minha regeneração, ainda me sinto esgotada. Agnes falou. Segundo Afrodite, quando você se deita com um deus dragão, o ato é muito mais íntimo, envolvendo até a alma. Ou seja, não é o nosso corpo que está cansado, mas a nossa alma, e isso se reflete no nosso corpo, disse Violette. Agora que você mencionou, eu me lembro que isso também aconteceu. Agnes se lembrava vagamente de algo parecido acontecendo. Hilda estreitou os olhos perigosamente ao ver Kaguya, logo ela, ainda dormindo. Como alguém que a treinou para ser uma empregada, Hilda não aceitou isso muito bem. Afinal, a empregada devia estar acordada antes do mestre. Mas ela decidiu não dizer nada. Afinal, Kaguya também era esposa de Victor, então era seu direito dormir até tarde. Aliás, ela nem precisava estar trabalhando como empregada doméstica se não gostasse muito da profissão. Como se estivesse com um mau pressentimento sobre perigo iminente, Kaguya abriu os olhos e olhou ao redor um pouco grogue até ver a aparência de Hilda. Kaguya arregalou os olhos. Hilda. Devido ao seu estado de sonolência e surpresa ao mesmo tempo, ela acabou dizendo seu nome de uma forma muito estranha. Kaguya, bom dia. Bom dia. Kaguya respondeu inconscientemente, mas logo seu cérebro voltou a funcionar a todo vapor, e ela se levantou rapidamente. Quer dizer, bom dia. Primeiro, cubra sua nudez. Hã? Kaguya olhou para baixo e viu que não estava vestida. Ela rapidamente usou seu poder das sombras e criou um vestido de empregada. Então ela olhou para Hilda com um olhar confuso. O que você está fazendo aqui, Hilda? Não posso estar aqui. Não, quero dizer, você pode. Mas eu nunca imaginei que você se tornaria a esposa do Victor. Ponto sim, eu posso, hein? Agora, foi a vez de Hilda ficar confusa. Mas, bem, estamos falando da Darling, então isso era de se esperar, eu acho. Disse Kaguya enquanto pulava da cama silenciosamente para não acordar ninguém. Espere, do que você está falando? Hã? Kaguya olhou para Hilda, confusa. Do que estou falando? Não é óbvio. Hã? Como é óbvio? Explique direito. Foi naquele momento que Kaguya percebeu que talvez Hilda não soubesse que aquela era uma área restrita e que aquela era uma lei absoluta. Ninguém entrava ali, exceto as esposas de Victor ou pessoas como Anne e Estia. Hilda, esta é uma área restrita, acessível somente às esposas de Victor. Ninguém pode entrar aqui, a menos que seja parente de Victor. Ponto eu. Eu não sabia. Hilda olhou para Violette com os olhos semicerrados. Violette virou o rosto e começou a assobiar. Era como se não tivesse nada a ver com o assunto em questão. Agnes apenas deu um tapa na cara da situação. Ela não deveria ter concordado com isso, mas também não se importava o suficiente para intervir. Ao ver a cara de culpa evidente de Violette, a temperatura ao redor de Hilda começou a esquentar. Ela estava genuinamente irritada. Ponto. Quente. Senna murmurou e, inconscientemente, começou a liberar o gelo do seu corpo para resfriar o ambiente. Mas o gelo que ela lançou era simples e muito forte, e isso acabou acordando algumas garotas. Que diabos, quem ligou o ar-condicionado no máximo? Mizuki sentou-se na cama e, quando viu que a culpada era Siena, pegou o travesseiro ao lado e jogou em Siena. Pare com isso. O travesseiro bateu no rosto de Siena, mas em vez de acordá-la, a mulher o pegou e usou como apoio para dormir, mas o poder que saía de seu corpo parou. Que horas são? Aruna perguntou. Isso importa? Morgana perguntou enquanto bocejava. É importante para mim, tenho trabalho a fazer, respondeu Aruna. Que bom que não tenho trabalho. Morgana se espreguiçou, mostrando suas asas de dragão, e então se deitou novamente para dormir. Menos de 2 segundos depois, ela estava dormindo. Isso foi rápido. Mizuki murmurou. Bem, ela é um dragão. Aruna deu de ombros e se espreguiçou, balançando a cauda.
Então, um poder sombrio cobriu seu corpo e, logo depois, ela estava vestida com um kimono preto com detalhes dourados. Onde está Darling? Ela perguntou. Resolvendo alguns problemas e passando um tempo com as filhas. Ele retornará em breve para a cerimônia, respondeu Violet. Ah! Aruna assentiu, indicando que entendia. Estou curiosa. Tem certeza de que não quer se transformar em um dragão, Aruna? Perguntou Agnes. Sim. Todos os meus ancestrais eram raposas de 9 caudas, e eu não quero perder isso, explicou Aruna. Ela tinha muito orgulho de sua linhagem para aceitar se transformar em outra coisa, sem mencionar que todas as suas técnicas eram baseadas em sua linhagem de raposa de 9 caudas. Se ela mudasse repentinamente, teria que criar um estilo de luta completamente diferente do zero. Eu entendo seu orgulho, mas não concordo com ele. Violet falou. Aruna ergueu uma sobrancelha para Violet e encarou com curiosidade. Faz diferença se você concorda ou não? Sim, importa, disse Violet, severamente. Porque estamos falando da segurança da nossa família. No futuro, nossos inimigos serão muito mais fortes do que a ralé comum que enfrentamos atualmente. Portanto, qualquer vantagem é bem-vinda. Imagine uma situação em que você está no campo de batalha, mas está indefeso porque não aproveitou todas as oportunidades para se fortalecer. O que aconteceria então? Aruna estreitou os olhos perigosamente, mas não de forma hostil. Ela conseguia imaginar muito bem a situação da qual Violet estava falando. O orgulho é bom, mas deixar que ele o cegue do seu verdadeiro propósito é tolice. Olhe para Mizuki. Até ela se tornará um dragão um dia, e ela tem muito orgulho de ser humana. Violet apontou para Mizuki. Não tenho orgulho de ser humana. Mizuki revirou os olhos. Eu simplesmente não aceitei me tornar uma vampira porque não queria passar a vida inteira bebendo sangue, e as técnicas que treinei a vida toda não poderiam ser usadas se eu fosse uma vampira. Portanto, eu ficaria mais fraca. Mas esse não é o caso de eu me tornar uma dragão. Enquanto os humanos, em geral, tinham corpos frágeis, os dragões nasciam com corpos poderosos e um talento altíssimo para dominar a energia, além de serem completamente adeptos de todos os tipos de energia, desde que se adaptassem. Essas vantagens são ainda maiores com a espécie de Victor, que é uma fusão completa de vampiros nobres e dragões. Mizuki seria uma tola se recusasse algo assim. No entanto, seu mestre não aceitou muito bem a decisão. Felizmente, Mizuki tinha idade suficiente para saber tomar suas próprias decisões. Imagens de uma criança Mizuki, cercada por várias crianças mortas, surgiram em sua mente, e isso fez sua expressão escurecer. Às vezes, humanos são piores que nobres vampiros e demônios. Aruna, Kaguya, Hilda, Agnes e Violet ficaram em silêncio quando viram a expressão de Mizuki. Mizuki, você sabe que sempre pode contar conosco nisso, certo? Mizuki olhou para Violet e, ao se ver sendo encarada por aqueles olhos violeta neon, sentiu-se completamente nua. Não que não estivesse nua no momento, mas estava falando sobre seus próprios sentimentos. Era a mesma sensação que tivera ao olhar para Victor. Era como se Violet pudesse ver através dela completamente. Eu sei. Que bom que você fez isso. Violet deu um leve sorriso. Mizuki assentiu, saiu da cama e pulou em direção a uma porta grande. Vou tomar um banho. Me avise quando a cerimônia começar. Ok, tio, Violet falou. Agnes estreitou os olhos levemente quando viu o comportamento de Violet, especialmente esses sinais de que ela estava usando seu poder. Violet, você não está usando seu poder agora, está? Claro que não, mãe, respondeu Violet com o mesmo sorriso neutro. Essas palavras deixaram Agnes ainda mais desconfortável. Na maioria das situações, ela normalmente conseguiria ver se Violet estava mentindo ou não. Mas depois daquele evento em que ela olhou para o futuro, Violet se tornou mais madura, competente, como uma imperatriz. Ela não sabia como rotular corretamente a sensação que estava sentindo. Quando Adonis usava seu poder, seus olhos brilhavam levemente. O mesmo acontece com Victor e Violeta. O problema é que, desde que ela retornou, aqueles olhos dela ficaram permanentemente com o mesmo tom violeta brilhante. É como se ela estivesse usando seu poder constantemente, pensou Agnes. Por que seus olhos estão dessa cor então? Eles não ficaram vermelho carmesim quando Victor realizou o ritual para você se tornar parte da família dele?
Violette concordou com a cabeça enquanto falava. Deve ser porque estou constantemente treinando esse poder. Então você está usando. Rosnou Agnes. Não minta para mim, mocinha. Errado, mãe. Não estou mentindo. Você perguntou se eu estava usando esse poder agora, e eu disse que não, o que, tecnicamente, não é mentira. Violette deu um sorriso malicioso. TSK. Agnes estalou a língua, irritada. Violette riu mais um pouco. Estava muito grata ao seu eu do futuro por lhe dar uma vantagem. Então, olhou para as meninas dormindo ao redor do quarto de forma dominadora antes de abrir as duas mãos, levá-las para os lados e rapidamente juntá-las em um movimento de palmas. Um eco estrondoso ressoou pela sala, explodindo em um ruído ensurdecedor. Kiar! Meus ouvidos, meus ouvidos! Que porra foi essa? As meninas exclamaram ao redor. Meninas, é hora de acordar. Vocês não vão querer perder o grande evento, né? Disse Violette. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.